referência em privilegiar a arte. Desde os novos artistas aos consagrados, são valorizados por ela. Eu converso hoje com a galerista Helena Freta. O Palavra Aberta já está no ar. A capacidade de saber apreciar uma obra de arte, ou a natureza, ou qualquer coisa bela da vida é uma característica inata ou se adquire? Olha, eu posso dizer com relativa categoria de que, além de você nascer, você também pode adquirir. Nós conhecemos pessoas que já têm não podemos chamar de dom, mas desta habilidade, esta tendência de já apreciar o belo, mas também adquirimos com o tempo, com a convivência, com as viagens que você faz, você começa a despertar para outros interesses que não sejam especificamente o que você está acostumado no seu dia a dia. E saber usar a sensibilidade também, né? Sim, sem sombra de dúvida, a sensibilidade é algo assim muito importante e inerente a qualquer ser humano, mas qualquer pessoa, ela pode adquirir este hábito, esta vontade de se aperfeiçoar, de conhecer mais o que ela para ela ainda não tem, assim, podemos dizer, interesse. E como aconteceu contigo? Olha, eu venho de uma família, eu sou de Criciúma, Santa Catarina, e venho de uma família onde a minha mãe, ela era professora, foi coordenadora regional de educação, foi um exemplo que nós podemos chamar assim para as mulheres no sul do estado, principalmente na região de Criciúma. E foi uma pessoa que, como educadora, ela procurou transmitir tudo que na época não era assim muito usual, não era muito comum. Então, ela chamava-se Gerda Beck Machado, era uma pessoa de origem alemã, e sempre teve assim esta característica, ela gostava muito de artes, gostava muito de cultura, e eu me criei dentro de um ambiente onde isso era considerado assim, mais ou menos normal. Mas sempre gostei assim de ler sobre as pessoas, sobre artistas, sobre intelectuais, eu gostava disto. Apesar de ter casado muito jovem, casei naquela época, se casava jovem, né? Casei com 18 anos, e eu fui morar em Tubarão, morei 13, 14 anos mais ou menos em Tubarão, onde eu tive meus filhos, onde eu posso dizer que passei assim belos anos da minha vida, onde eu cursei, eu sou da primeira turma do curso de Estudos Sociais da antiga FESC, hoje Unisul, da Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina, e hoje Unisul. Sou da primeira turma, nos formamos em 1974, bem o ano da enchente. Isso na mesma época que criava os filhos ou antes? Sim, na mesma época que eu criava os filhos, eu comecei dando aula também. Dava aula de História e comecei a minha carreira praticamente em Tubarão, dando aula e fazendo a faculdade. Depois complementei com História, hoje eu sou formada em História, e fiz também o primeiro concurso público que houve de aulas excedentes. O que são aulas excedentes? Na época era chamado aulas excedentes, eram as aulas porque o governo do estado tinha somente professores até a 4ª série concursados. E não tínhamos de 5º ao 2º grau professores para concursados. E foi o primeiro concurso público. E a partir Mas passava para o aluno também um pouco, porque a história também anda junto com a arte, né? A arte é a história. A minha preocupação sempre como professora era a de educadora. Como eu já vinha de um ambiente educacional, este era o principal objetivo. Bem, aí nós viemos para Florianópolis, porque o meu marido, eles tinham as lojas Freta Lar, e ele veio trabalhar em Florianópolis. Nós vim com as crianças pequenas, com quatro filhos, né, estudando. E aqui eu fui lecionar História. Tive até assim uma feliz surpresa, porque olhando na televisão esta semana, eu vi uma creche na Escola Básica Otília Cruz. Essa creche até está muito bonita, aonde eu lecionei por uns 3 ou 4 anos.
ele é na Coloninha, no bairro Coloninha, em Florianópolis. Então eu dentro da área educacional, como professor, eu trabalhei mais ou menos uns 15 anos. E 10 anos eu fui para a Secretaria de Educação. Na Secretaria de Educação foi assim uma época assim muito interessante, muito boa, muito que me abriu assim os horizontes. Eu tive assim condições assim de desenvolver um outro lado, eu achava um outro lado que não era de educadora, que não era de professor, mas indiretamente de educadora. Ali eu trabalhei por 10 anos, me aposentei e aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, o que eu gostaria de fazer. Mas tinha que ser uma coisa que tivesse vontade, exatamente, que te desse prazer. Tinha que ser algo que tivesse vontade, que tivesse prazer. Por exemplo, eu nunca me esqueço do meu marido, que quando eu disse que eu pensava em começar assim trabalhando, abrir uma galeria, não era bem uma galeria, nem era trabalhar com artistas naquela época, eu achava aquilo assim dificílimo, algo assim, né? E ele me disse, mas tem tanta coisa tão mais fácil para trabalhar. Mas você me ensinou algo muito interessante. Meu marido chama-se Arnaldo Freta. Ele me disse, você me ensinou algo assim muito que eu considero assim, você me disse que tem que se trabalhar com o que se gosta. E eu gosto disso. Aí achou o caminho. Aí comecei com uma pequena galeria na beira-mar, bem pequena, trabalhando com alguns artistas de Santa Catarina, alguns artistas de Minas. E na época eu introduzi também, eu estava sempre me preocupando com alguma coisa da área social, então eu introduzi o que nós chamamos de Casa Natal, ou mesas de Natal no início, onde os artesãos iam e apresentavam o seu trabalho. Ali começou a consolidar. Ali começou a consolidar essa ideia de Mas galeria. tu vai me contar isso, como foi o começo até chegar nos dias de hoje, depois do intervalo. A gente volta já. A entrevista segue com a galerista Helena Freta, falando de arte e falando sobre como isso tudo acontece. A tua galeria sempre foi muito prestigiada, muito bem conceituada pelo fato de tu introduzires novos artistas para que eles apresentem a sua obra. O que precisa, que critério é esse para valorizar um artista que chega que te procura mostrando a obra dele? Esta é uma característica nossa. Você precisa, em primeiro lugar, conhecer a pessoa, saber o que ela quer mesmo, se ela quer ser artista, se ela tem aquela vontade, aquele eu, aquilo dentro dela, de ser realmente um artista. E o que precisa para ser realmente um artista? Você precisa transparecer, você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa pesquisar, você precisa... Determinação. Determinação, e além de determinação, você tem que ter muita paciência e muita persistência. E como é que tu consegue perceber isso? Isso são quase 30 anos na área, né? Isso, nós falávamos no primeiro bloco sobre isso, sim, né? Que o começo, eu acho que tudo é uma novidade. Começou a trabalhar com tapete, com obras, e esse despertar veio realmente com o tempo, com a experiência. Não, exatamente, esse despertar, isso tudo, o que eu posso te dizer também, o que acontece? Cada galeria, ela tem uma cara. Cada galerista, cada galeria tem uma cara. A minha é o artista catarinense. Então eu me preocupo em divulgar realmente a arte catarinense. Isso não quer dizer que eu não esteja antenada ao que está se fazendo no Brasil e fora do Brasil. As grandes feiras de arte, a SP Arte em São Paulo é uma referência, a Rio Arte, a feiras de fotografias. E tu participas de tudo isso? Eu participo como observador, eu não participo como galerista, que é o meu grande sonho, seria participar de uma feira dessas e ter uma... Mas isso é muito complexo. Acompanhando tudo que acontece no Brasil e no mundo. Acompanhando no Brasil e no mundo. Nós temos um grupo de pessoas aqui que já há 7 anos nos reunimos para, o título é Pensar a Arte na Atualidade. O que quer dizer isso? É pensar o que está sendo feito em arte no Brasil e no mundo em termos assim de uma conversa onde as pessoas vêm. Nós temos um professor, o professor Otto Francisco de Souza, que vem de Joinville ministrar esta aula.
Então são mais ou menos umas 20, 22 pessoas que se encontram e nós debatemos esse assunto. E voltando à galeria, você me perguntou como é que é avaliado. Nós temos, além da minha pessoa... Dos novos artistas que chegam aqui. Exatamente. E como é que é dizer o não também, né? É complicado porque você, às vezes, sabe que ele tem um futuro, mas ele precisa trabalhar mais o nome. A gente diz trabalhar o nome, na realidade é trabalhar a obra. Mas isso é uma capacidade tua, olha para ele e dá esse retorno. Não é só minha, nós temos até um grupo, uma curadoria de pessoas que quando eu tenho dúvida, quando eu não tenho dúvida, que nós avaliamos e tentamos até dar um caminho, quando não podemos trabalhar. Quanto tempo leva esse processo? Esse processo ele é um processo, primeiro ele manda pela internet, depois a gente pede que alguns tragam as suas obras, depois nós nos reunimos uma vez por mês. Então geralmente leva de 3 a 4 meses para que a gente consiga colocar algum artista no nosso acervo. Mas a pessoa nasce artista ou torna-se artista? Eu não considero que a pessoa nasça artista. Eu acho que o que faz o artista é o trabalho dele, é o estudo, porque ser artista é uma profissão como qualquer outra. Hoje está provado isso, não é o fato de você simplesmente se achar artista. E sim todo o conhecimento de vida e bagagem adquirido. Exatamente. Além do conhecimento e bagagem, ele tem que ter ele tem que estar sempre pesquisando, tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre trabalhando, tem que estar sempre procurando alguma coisa a mais no seu trabalho. Ele é um batalhador como qualquer outra profissão. Hoje acabou isso de dizer, o artista. Você pode ver pelo passado. Michelangelo, os grandes artistas, eles tinham oficinas, se dedicavam a isso, lógico que eles tinham as pessoas a igreja, principalmente, que adquiria muitas obras, né? Mas os mecenas, como a gente diz, que sustentavam aquilo tudo. Mas eles eram trabalhadores. Quantos anos eles ficaram até chegar àquele ponto, se você for estudar a história de cada um? E muitas vezes nem foram valorizados em vida. Não, muitas vezes não foram valorizados em vida. E hoje nós temos vários que já são bem valorizados em vida e nós... Durante todos esses anos houve uma evolução, né? Não só como galeria, e sim como projetos. Pode enumerar alguns deles? A preocupação nossa aqui na galeria simplesmente também não é somente a comercialização da obra de arte, é desenvolver projetos que tragam pessoas para a galeria, para conhecer as obras, para conhecer os nossos artistas, para ver o que está sendo feito em termos de arte em Santa Catarina. Então nós, através da Lei Rouanet, nós fizemos um projeto muito interessante com a Vera Sabino, nos 40 anos, onde a gente traz os alunos, as escolas, também para dentro. E fizemos uma escola de arte, onde eles aprendem como esse artista trabalha. Então, são alunos que não tinham acesso à arte? Não tinham acesso à arte, principalmente alunos do interior, alunos do interior da ilha, né? E tivemos também, esse projeto estendeu-se para São José e Criciúma. E agora nós estamos com um projeto maravilhoso com o Rubens Wostren, que será o ano que vem, onde nós apresentaremos também um projeto muito interessante mostrando a vida e obra dele, onde vai ter arte e educação. Isso é um livro? Além do livro dele, esse projeto vai ser trazido para a galeria e nós vamos trazer os alunos, e estamos pensando nos alunos do sul da ilha, que são os menos favorecidos. Nós sabemos que tem alunos que nem conhecem o centro da capital. Então, esta é a preocupação maior nossa. É o lado cultural mesmo, o lado social. Essa relação importante, né, que ele não teria acesso à arte se não fosse dessa forma, né? Quantas pessoas não vão a galerias também? Exato. Apesar de ser uma galeria particular, nós temos esse sentido social de desenvolver e de fazer com que as pessoas também conheçam o belo e que procurem conhecer mais sobre a nossa cultura e a nossa arte. Muito obrigada, então, por esse despertar nas pessoas e nos artistas, essa oportunidade. Tá um prazer. Muito obrigada, tá? É um prazer.